E muitas vezes é preciso ter assim um cuidado especial para entender aquilo que esse alguém está falando, para discutirmos as dificuldades de comunicação com os idosos, para termos dicas para facilitar esse processo de comunicação. É por isso que a gente trouxe ao nosso estúdio a fonoaudióloga Camila Mercatelli. Vamos lá. Camila Mercatelli, seja muito bem-vinda. Muito boa noite. Boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite. E a gente vai agora falar um pouco sobre aquilo que tem roubado a paz de algumas famílias, que é o não saber lidar, muitas vezes, com as pessoas de mais idade, a falta de paciência, não entender bem o que está dizendo, como é que a gente se comporta tendo idosos em casa e encarando isso como um problema, o que talvez não devesse ser. Pois é, na verdade, acho que as pessoas esquecem que a gente começa a envelhecer desde o momento que nasce. Né? E que todo mundo vai chegar lá um dia. Essas dificuldades são inerentes, principalmente as dificuldades de comunicação, elas são inerentes ao envelhecimento. Claro, ela vai variar de indivíduo para outro. Uns vão ter mais prejuízo, por exemplo, né, no que diz respeito à audição, outros na fala, sem comentar assim, as outras doenças que permeiam, por exemplo, a demência. Né, que quando tudo isso está associado ainda fica muito mais difícil. Então a gente tem que lembrar sempre de cuidar de quem cuidou muito da gente, né, até por uma questão de gratidão, de respeito, e entender que para essa pessoa, para esse idoso, é um processo muito difícil. Não ser compreendido, ter a sua capacidade de se comunicar, de expressar o que sente, de ordenar uma frase com sentido, muitas vezes esquecendo palavras, sem conseguir completar um pensamento. Quando a gente começa a perceber esses primeiros sinais, como é que a gente age? A gente fala para esse idoso, que é um ente querido nosso, a gente toca nesse assunto, espera um pouco mais. Como é que a gente faz? Eu acho que, na verdade, o princípio de tudo é manter a observação, é entender se é um problema isolado e tentar estabelecer um panorama desses sintomas. Como é que isso vem acontecendo? Desde quando? É um fato isolado? Ele realmente esquece só uma palavra? Ou, de repente, ele se percebe desorientado dentro de um espaço? Ele começa a ouvir a televisão num volume mais alto? Você fala com ele, parece que ele está no mundo da lua, ele olha para você, parece estar olhando através. Então, é começar a entender quais são as manifestações que ele apresenta. E mais do que isso, acho que é procurar ajuda médica, né, para entender se de repente ele está com problema de audição, se ele está entrando num processo de demência e receber as orientações até de psicólogos de como lidar com isso, porque não é fácil. Quando eu vejo, por exemplo, assim, algum idoso com dificuldade de ouvir, a tendência nossa é falar mais alto. E às vezes até parece que a gente está bravo. Sim, a gente fala com mais força, mas às vezes também esse idoso se sente um pouco acuado com essa situação. A gente fala mais alto, fala mais baixo, se sente acuado. Como lidar? Então é assim, primeiro a gente vai verificar, alguns testes são fáceis da gente perceber. Por exemplo, coloque-se a uma distância de mais ou menos uns 4,5 metros da pessoa e fale normalmente. Uma pessoa, ou fale até um pouquinho mais baixo, uma pessoa normal, com audição normal, ela vai ser capaz de repetir aquilo que você falou. Mas é importante certificar se ele não fez uma leitura labial. Para o idoso, se você começar a perceber que você fala, ele já não presta atenção, fala perto, ele está viajando, ou ele compreende parte daquela informação, primeira coisa, procure um otorrinolaringologista, leve para fazer uma audiometria para ver se tem ou não a acuidade auditiva correta ou se ela está diminuída. Tá? E algumas coisas, por exemplo, não adianta você gritar. Fale de frente, melhore a sua articulação. Uma coisa extremamente importante é você melhorar o padrão de prosódia. Então, o que é isso? Como a presbiacusia, que é o processo de envelhecimento natural da audição, acontece, os idosos eles perdem por volta de 1000 Hz, que inclusive esses 1000 Hz estão dentro da nossa frequência de fala, a audição começa a diminuir por falta nessa frequência. Então, o que acontece? A prosódia ela vai te ajudar muito a passar a intenção que você tem do discurso para que ele não ache que você está bravo com ele. É igual criança. A criança ela não tem o componente linguístico. Então, se você chegar para ele e dizer assim, nossa, como você é feinho, meu Deus, mas que monstro você é. Ele vai abrir aquele sorriso, aquela banguela enorme. Não é tanto a palavra que é dita, mas o jeito. Exatamente, ele vai entender pelo contexto da sua voz.
Então, lógico, o idoso tem todo o aparato linguístico, agora, conforme o grau de dificuldade da comunicação ou da demência, ele pode perder um pouco essa questão do entendimento do conteúdo linguístico ali da frase. Quais são os principais problemas que você tem visto assim nos acompanhamentos que você faz de famílias, as pessoas mais idosas ou então os mais jovens que muitas vezes também não têm paciência com a situação? A palavra-chave. Onde é que está assim o grande problema ou os grandes problemas que envolvem a situação? Eu acho que a paciência é acima de tudo. Acho que se a gente pudesse resumir toda a nossa conversa numa frase, eu diria assim, é ouvir esse idoso com mais paciência e falar com mais doçura. Acho que, na verdade, se a gente utilizasse essa prática com qualquer pessoa, muitos dos problemas de comunicação seriam minimizados. E entender que é um processo desgastante para a família e para aquele idoso. Não, assim, você pode auxiliá-lo nessa comunicação. Então, se ele esquece uma palavra ou outra, auxilio. Não fique repreendendo, poxa, você não lembra mais de mim, ou eu sou sua filha, acabei de te falar isso há 5 minutos e você já esqueceu. Tornar o fato algo mais suave, mais natural. Exatamente, não potencialize. Porque a tendência nossa não é essa, né? A tendência é assim, fazer brincadeira. Ah, não está esquecendo, está esquecendo. Ou tratar muito como criança também. Eu acho que para quem já está idoso, ser tratado como criança, às vezes, né, até a forma de falar, né? Sim, sim. Às vezes pode ser um pouco... Na verdade, o que acontece? Quando eles começam a se dar conta dessas dificuldades, muitas vezes eles entram num quadro de depressão, de isolamento. Sim. Né? Já que eu não escuto mesmo, então para que eu vou prestar atenção? Então ele desliga o botão. Sim, eu tive uma paciente que ela utilizava uma técnica, ela usava a prótese auditiva, a gente fez toda a reabilitação, e ela, por consciência, quando o assunto não a interessava, ela ia lá e desligava. Meu pai fazia isso. Meu pai fazia isso, ele dizia assim que é uma bênção não escutar direito, porque em alguns momentos ele desligava, tal, pensava em outra coisa e estava tudo certo. No fundo, o que eu entendia, também da parte do meu pai, havia um certo bom humor para levar a situação. Claro. É a famosa audição seletiva. Quantas vezes a gente não gostaria de fazer isso, né? De eu ter um aparelho imaginário e poder dizer, meu Deus, eu não preciso ouvir isso. Né? Só que a gente não pode. E eu achava extremamente interessante e muito consciente da parte dela. Ela falou, tem gente que não se ouvir. adapta também, né, a aparelho auditivo, é isso? Pois é. Aí para quem conversa com pessoas assim, você precisa redobrar as pistas, que nós chamamos muitas vezes de pistas redundantes. Então, o que é isso? Falar a mesma coisa da mesma forma? Não. Então você vai, por exemplo, usar a sua expressão facial, você vai usar um gesto, você vai utilizar uma figura, tudo aquilo para reforçar. Comece a utilizar frases curtas, objetivas. Né? Não coloque 2 informações ao mesmo tempo, por exemplo, você quer ir tomar um sorvete e passar no barbeiro? Não, são 2 coisas diferentes. Vamos tomar um sorvete? Vamos, resolve uma parte. Né? Você quer ir ao barbeiro? Então, é muito direto. Às vezes, o toque, quando você está de frente para ele, o auxilia, porque ele viaja, ele entra num estado de transe. Inclusive, quando a gente percebe que ele está muito inquieto. Sim. Porque para quem esteve sempre do comando, quem esteve sempre à frente, educou os filhos, de repente se vê limitado, também não é uma situação simples. Difícil. Ao mesmo tempo, aí os filhos, nessa hora, eu me lembro assim, em alguns momentos de maior atenção, o toque, né, traz aquela paz, me parece, a gente está aqui, calma. Isso, né? Palavras nesse sentido de ordem, né? Fique tranquilo, estamos com você, olha, não precise ficar nervoso, eu entendo, vamos tentar, deixa eu entender melhor aquilo que você quer me dizer. É isso, é assim? Quando você fala alguma coisa, peça para ele te repetir, para ver se realmente ele entendeu, para facilitar esse processo. E voltamos na tecla, paciência, ao mesmo tempo delicadeza, amor que serve para tudo, não é isso? Respeito. Camila Mercatelli, fonoaudióloga, falando hoje sobre comunicação com o idoso. Inclusive, a gente vai conversar daqui a pouco com o Dr. Luiz e a gente vai ali aprofundar ainda mais essa questão de cuidadores, aqueles que estão ao lado, as pessoas que entram numa fase em que precisam mais de ajuda. Como é que a gente lida, como é que a gente se restabelece diante de algumas famílias que estão desarticuladas porque falta o quê? Falta comunicação e faltam também alguns valores ali que possam ajudar. Uma avó com Alzheimer, já passei por todo esse processo e foi preciso fazer um trabalho todo com a família, né, para entender que a gente também vai chegar lá.
Quero te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter vindo e até daqui uns dias. Até daqui uns dias. Olha, no próximo bloco,